tristesse Quando o yango na homem biso. estava assim. Yes. Graças a Deus. Gloire à Dieu. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amen. Aproveitamos ler a palavra de Deus. Toprofite totanga maloba nzambe. 1 de Samuel, capítulo 18, 1 Samuel chapitre 18, verso 6 até no 7. verset 6 à 7. É o nosso texto-chave. Pendant des textes clés na biso. 1 de Samuel 18, 6 até 7. 1 Samuel 18, 6 à 7. 1 de Samuel capítulo 18, 6 a 7. 6 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Quando o exército de Israel voltou vitorioso para casa, depois que Davi matou Golias, as mulheres saíram de todas as cidades e ficaram à beira do caminho para celebrar a vitória e dar viva ao rei Saul. Cantavam e dançavam de tanta alegria ao som de tambores e outros instrumentos musicais. 7. As mulheres dançando cantavam altamente. Saul matou milhões e Davi matou dezenas de milhares. Palavra do Senhor. Amém. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, au son des tambourins et de triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres, et disant, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Parole du Seigneur. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, obrigado por este momento. merci pour un moment oyo. Declaro este momento nas tuas mãos. Na déclaré tant na maboko na yo. Espírito Santo de Deus, Saint-Esprit de Dieu, tu és ensinador por excelência. c'est toi l'enseignant par excellence. Ensina-nos a palavra, Enseigne-nous ta parole, a tua palavra. ta parole. E pedimos que sela essa mensagem em nossos O corações. Seigneur te osele message na mitema na biso. Dá-nos a percepção Esa biso perception de entender a sua palavra. de comprendre ta parole. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amém. Amen. Tomemos nossos lugares. Tozui bisika na biso. Muito obrigado. Merci beaucoup. Que Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Amém. Amen. Mais dia que recebemos na presença de Deus. Nkolo mususu asika tozui na présence ya Nzambe. É uma graça estar na atividade como essa. Eza ngolu kozala na activité lokola ya boye. Onde a palavra de Deus está a ser pregada. Esika maloba Nzambe ezoteyama. E onde estamos a ganhar a nova esperança. Esika tozoganya encore une fois espérance ya sika. Obrigado, embaixador, Merci pour l'ambassadeur, pela esta responsabilidade pour la responsabilité oyo, que me tem confiado. oya confienga. Obrigado pela presença da Mama Joana. Merci pour la présence ya Mama Joanna. Obrigado pelo casal, Merci pour la couple Pastor pastoral. Joana com seu esposo Mama pastora Joanna na mobali na ye e os homens de Deus. et les hommes de Dieu. Muito obrigado Merci beaucoup. ao meu organizador, Organisateur na ngai, Pastor Guilherme. Pasteur Guilain. Amém. Amen. E Deus abençoe toda a igreja. Et que Dieu bénisse toute l'église. Obrigado também ao meu intérprete Merci pena interprète na ngai, pelo bom trabalho. pona musala malamu. Ontem nós paramos Lobi tosukaki, quando falávamos das consequências do medo. donc tolobelaki ba conséquences ya kobanga, les conséquences de la peur. As coisas que o medo produz numa pessoa. Makambo oyo kobanga ememaka na vie ya moto. Foi lá onde nós paramos. Wana esika tosukaki. O nosso quarto ponto ou definição, nós tínhamos dito
O campeão de Deus é alguém que é destemido e corajoso. Na quatrième point, tolobaki champion ya Nzambe aza muto ya bangaka te et puis aza courageux. E foi lá que nós apresentamos, ou havíamos apresentado, as 7 realidades da luz. Wanesika to présentaki cette réalité de la lumière. Porque nós dizemos que o campeão é a luz Tolobaki champion aza lumière e deve se comportar como a luz. et il faut à se comporter comme la lumière. Na observação número 1, La première observation, nós havíamos dito que o medo é dos piores inimigos tolobaki kobanga eza ennemi moko ya makasi. que campeão deve derrotar na sua vida. O champion esengeli alonga yango na vie na ye. Por quê? Pona nini? Demos Êxodo capítulo 14, Apesaki Exode chapitre 14, a partir do verso 13 até no 16. à partir du verset 13 à 16. Eu disse lá, nós vamos encontrar Alobaki wana tokokuta as 7 consequências do medo. les 7 conséquences de la peur. O que o medo produz ou faz na vida de uma pessoa. Oyo kobanga e produisaka pe esalaka na vie ya moto. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Obrigado pela presença do meu pai, Merci pour la présence ya papa nanga, apóstolo Luza, apôtre Luza, que acabou de chegar, oyo akomi sikoyo. e a minha mãe, pastora Melanie. E mama nangai pastora Mélanie. Amém. Amen. E da evangelista Maria Clara. Et évangéliste Eu Marie-Claire. estava a dizer, foi lá que nós paramos, Abanda koloba wana esika tosukaki acerca das consequências do medo. à propos ya ba conséquences ya peur. E eu disse a primeira consequência do medo: Nalobaki première conséquence ya kobanga. o medo suga o sucesso e a tranquilidade no homem. Nalobaki kobanga esisaka kimia pe tranquillité na vie ya moto. Quando os filhos de Israel estavam à frente do Mar Vermelho, Tango bana Israël bazalaki devant mer rouge, os egípcios estavam a vir, ba égyptien bazoya, o medo lhes tirou a paz. kobanga elongoli bango kimia. Estavam a gritar. Babandi koganga. Eu disse no segundo que o medo cega os olhos proféticos do homem. Nalobaki na deuxième que kobanga e aveglaka misu prophétique ya moto. Porque eles não conseguiam de ver o livramento do Senhor. Bango bakokai komona te délivrance ya Nzambe. Amém? Amen. E Moisés disse, vejam o livramento. Moïse alobi bomona délivrance. No terceiro ponto, tínhamos dito que o medo faz pensar que o obstáculo é permanente. Na troisième point tolobaki kobanga ekosala eto kanisa obstacle eza permanent. Como se fosse que não vai passar. C'est comme si ekoleka susu te. Foi por isso que Moisés disse, os egípcios que estão vendo hoje, amanhã não vão lhes ver. Yango Moïse alobi ba égyptien bozomona lelo lobi bokomona bango te. Quer dizer que o obstáculo é passageiro. C'est-à-dire que obstacle eza passager. No quarto ponto, Na quatrième point ontem nós dizemos, lobi tolobaki o medo bloqueia a orientação divina. que kobanga e blokaka même l'orientation divine. Eu acho que nós paramos aqui ontem. Amen. Amém? Amen. O medo bloqueia a orientação divina. La peur bloque même l'orientation divine. Eu disse, depois de Moisés lhes falar, Après avoir Moïse koloba na bango, foi assim que o Senhor veio se comunicar com Moisés. tango wana nde Nzamba ye ko se communiquer na Moïse. Enquanto que o povo tinha medo, Pendant que le peuple bazali na kobanga, estava a tremer, bandai kolenga, Deus não havia comunicado nada para Moisés. Nzambe akomunikaki eloko te pa ya Moïse. Mas depois de tirar o medo, Après kolongola kobanga, o Senhor veio e comunicou alguma coisa no Moisés. Nzamba ye a communiqué quelque chose na Moïse. Quer dizer, o medo nas nossas vidas bloqueia a orientação divina. Nikoloba kobanga na bavi na biso e blokaka même l'orientation divine. O quinto ponto que queríamos dizer hoje. Cinquième point tongi toloba lelo, O medo paralisa o homem frente a obstáculo. la peur paralyse l'homme devant l'obstacle. O medo paralisa o homem. La peur paralyse l'homme. Quando a pessoa está a marchar no percurso do seu destino Tango mutu azotambola na parcours ya destiné na ye, e de repente se encontra com um obstáculo, soki akutani na obstacle, o medo
vai lhe tornar paralisado. kobanga ekosala ete azala paralysé. O povo estava paralisado à frente do Mar Vermelho. Peuple bazalaki paralysé devant mer rouge. Da mesma maneira, o exército de Israel estava paralisado durante 40 dias parado. De la même façon, armée à Israël bazalaki paralysé pendant 40 jours. O medo paralisa Kobanga e paralysaka à frente do obstáculo. devant l'obstacle. E a razão pelo qual que eu disse ontem, Raison par laquelle nalobaki lobi, o exército de Israel armée à Israël tinha que vencer dois inimigos. bazalaki na obligation ya kolonga leurs deux ennemis. O primeiro inimigo era o medo. Premier ennemi c'était la peur. O segundo inimigo é o Le Goliath. deuxième c'était Goliath. Enquanto não vencer o medo, você nunca vence o Goliath. Pendant nan bolongi kobanga te bokolonga Goliath te. Agora, o medo é o teu inimigo interior. C'est-à-dire kobanga eza ennemi aza na kati na yo. Está dentro de você. Aza na kati na yo. Estás a comer com ele. Ozolia na ye, Estás a beber com ele. ozomela na ye, Está lá contigo. aza wana na yo. Aleluia. Amen. E o medo bloqueia a pessoa. Kobanga e blokaka bato. Paralisa a pessoa. Paralyse le personne. Torna a pessoa inútil Et comme ça mutu inutile à frente de obstáculo. devant l'obstacle. Por causa do medo, À cause ya kobanga, apesar da multidão que estavam lá, malgré multitude bazaki wana, mas não poderiam fazer nada. mais bakokai kosala eloko te. Simplesmente porque tinham medo de Goliath. Juste parce que bazaki na kobanga ya Goliath. Aleluia. Amen. E eu disse ontem, Nalobaki lobi, e eu continuo a declarar, azo continue ko déclarer que o medo sai na tua vida em que nome de kobanga Jesus. elongwa na vie na yo au nom de Jésus. Aleluia. Amen. Seja campeão de Deus internamente e exteriormente. Amen. Zala champion ya Nzambe na kati na yo à l'intérieur et à l'extérieur. Vença o teu pior inimigo interno para vencer o teu pior inimigo externo. Longa ennemi na yo ya makasi oyo aza na kati na yo, après okolonga ennemi na yo oyo aza libanda. Vença o medo Longa kobanga, e você vai vencer qualquer obstáculo. après okolonga n'importe quel obstacle. Se você não vencer o medo, Soki olongi kobanga te, todos os obstáculos que aparecer à frente de ti, você nunca vai vencer. obstacle nyonso ekoya liboso na okolonga yango te. Quando Moisés morreu, Ntango Moïse akufi, Deus disse para Josué: Nzambe alobi na Josué, esforça-te, fortifie-toi, não tenha medo. n'aie pas peur. Como fui com Moisés, Ndenge nazalaki na Moïse, assim serei contigo. de la même façon nakozala Uma na yo. das causas que nós não devemos ter medo Moko ya makambo fo biso tobangaka, é a presença permanente de Deus em nós. c'est la présence permanente de Dieu. Aleluia. Amen. A presença permanente de Deus nas nossas vidas deve nos tirar o medo. La présence permanente de Dieu dans nos vies, il fait longola biso kobanga. Aleluia. Amen. O medo, a sexta, Sixième, la o peur. medo faz o homem negligenciar os instrumentos de Deus no meio deles. Kobanga esalaka mutu a négliger ba instrument ya Nzambe pembeni na ye. O medo faz o homem negligenciar Kobanga esalaka mutu a négliger os instrumentos de Deus ba instrument ya Nzambe que está no meio deles. oyo eza pembeni na ye. Yes. Amado ao Senhor, Bien-aimé dans le Seigneur. Moisés, Moïse, no meio do povo de au Israel, milieu ya peuple ya Israël, é um instrumento de Deus. aza instrument ya Nzambe. A vara de Moisés Verge ya Moïse é um instrumento de Deus. eza instrument ya Nzambe. Mas o medo Mais kobanga levou o povo a negligenciar esses instrumentos. ememi peuple e négliger ba instrument wana nyonso. O medo levou o povo a não sentir que aqui estamos junto com o instrumento de Deus. Kobanga ememi peuple ba ignorer que pembeni na bango baza na ba instrument ya Nzambe. Aleluia. Amen. O medo. Kobanga. Mesmo que você tenha uma graça, Même si oza na ngolo, o medo kobanga
te fará negligenciar essa graça. ekosala eto négliger grâce. Mesmo que você tenha potencialidade, Même si oza na ba potentiel. o medo te fará negligenciar essa potencialidade. Kobanga ekosala eto négliger ba potentiel. É por isso que eu te falei. Yango na lobaki na Há yo. muitos grandes moderadores na cadeira que nunca moderaram por causa do medo. Eza na ba modérateur ebele bavanda na bakiti nanu ba modérateur à cause ya kobanga. Apesar da graça que ele tem, Malgré ngolo aza nango, mas o medo mais kobanga. continua a lhe bloquear. Ils ont continué à Lhe bloquer. leva a negligenciar os instrumentos de Deus na vida dele. Ils ont même à négliger l'instrument en Zambie. Que esse tipo de medo seja destruído Le em nome de lengue à Jesus. kobanga oyo ezala détruit au nom de Jésus. Todo medo que te impede para chegar no destino Kobanga nyonso ezo empêcher yo koma na destinée. é o ouro que seja quebrado em nome Na de sambeli Jesus. ezala brisé au nom de Eu disse Jésus. que seja quebrado em nome de Na Jesus. sambeli ezala brisé au nom de Jésus. Sétimo ponto. 7e point. O medo tira a consciência da intervenção divina. Kobanga ilongolaka conscience ya intervention divine. O medo tira no homem a consciência Kobanga ilongolaka kati ya moto conscience da intervenção. ya intervention. O homem já não está a pensar mais que Deus pode intervir. Moto azokoka lisusu te kozwa conscience que Nzambe akoki ko intervenir. À frente dessa situação, Devant situation, a intervenção de Deus pode chegar. intervention Nzambe ekoki O kokoma. medo faz isso. Kobanga esalaka. Te tira a consciência da intervenção. Elongoli yo conscience ya O intervention. povo de Israel está lá. Peuple ya Israël baza wana. Não está na mente que Deus pode agir. Na makanisi na bango baza na susu na idée te ke Nzambe akoki É ko por agir. isso que Moisés lhes disse: Yango Moïse ayebisi bango. ficai calados, Kozala kimia. ficai quietos. Kozala tranquille. O Senhor vai pelejar por vocês. Nzambe akopouvoir mpona Eu bino. vim te informar Na yo ko informer que yo. existe intervenção de Deus. Il y a l'intervention de Eu disse Dieu. na tua vida, Nalobi na vie na yo. existe intervenção de Il existe Deus. l'intervention de Todo Dieu. campeão de Deus Tout champion de Dieu, deve contar com a intervenção de Deus. il faut compter na intervention en Nzambe. Yes. Próxima. Você não pode ser campeão de Deus se não contar na intervenção de Deus. Okoki kozala champion en Nzambe te sans compter na intervention en Nzambe. É por isso que Davi disse: Yango David alobi, o mesmo Senhor le même Dieu que me libertou oyo alivra kinga nas mãos de na urso, maboko ya ours, nas caras de na leão, manzaka é lion. o mesmo C'est le Senhor. même Dieu Ele vai intervir, ako intervenir, vai me libertar ako délivrer nas na mãos de Goliath. maboko ya Eu Goliath. declaro: Je o déclare, mesmo Senhor Nzambe kaka que moko te libertou wana nos anos passados, oyo adelivra kio na bande nos passé. obstáculos que você se encontrasse com Na Ele. baobstacle oyo si O okutana mesmo nango. C'est le Senhor même te Dieu liberta oyo nos obstáculos que você está a encontrar com baobstacle Ele. oyo ozokutana nango lelo. Se Ele já te curou, soki yesi abikisa Ele yo, ainda pode mais curar. il peut encore te guérir. Yes, prosotokoli. A intervenção de Deus. L'intervention de Dieu. Aleluia. Amen. Nunca perca a consciência da intervenção de Deus. Yoka jamais qu'on perdre conscience et intervention en Nzambe. Não importa a gravidade da situação, Et qualité gravité à situation, mantenha em ti a consciência da intervenção. zala na kati na yo conscience et intervention. O Jó disse: Job alobi, a terra não engole meu sangue. mabele ekomela makila na nga te. Não beba do meu sangue. Ekomela makila na nga te. Porque eu sei, Mpo na yebi, mesmo que as feridas comerem meu corpo, même si bapote elie nzoto, o meu Senhor vive. mon Seigneur est O vivant. meu Redentor vive. Mon Rédempteur est vivant. Ele vai se levantar. Il se levera. Isso chama-se consciência da intervenção. On est babengi conscience et Você que tem intervention. esse tipo de consciência, Dieu vous en a jamais que conscience. viva a intervenção em nome de Jesus. Amen. Eu disse: viva a intervenção de Deus em nome de Vive Jesus. l'intervention de Dieu. Observação número 2 Observation numéro 2. da quarta definição. Il y a quatrième définition. Deve se encontrar no campeão de Deus. Il faut bakuta na champion ya Nzambe. Deve se encontrar no campeão de Deus. Il faut bakuta na champion ya Nzambe. A determinação La détermination de derrubar qualquer obstáculo. de vaincre toutes sortes d'obstacles. Deve se encontrar no campeão de Deus. Il faut bakuta na champion ya Nzambe. A determinação La détermination de vencer, ya de kolonga, derrubar ya kokweyisa qualquer obstáculo. n'importe quel obstacle. O campeão de Un Deus champion de Dieu, é alguém determinado. asa mutu asa déterminé.
Ele não vai tentar, mas ele vai para vencer. Aza mutu amekaka te mazo kende po alonga. Aleluia. Amen. Ele não está aí medir Deus, ele está aí para viver a mão poderosa de Deus. Aza te po que no mesurer nzambe mazo kende po vivre la main puissante de Dieu. Seja determinado. Sois déterminé. Antes de você morrer, Avant yo kufa. destruir os teus inimigos. Détruire ba ennemi na Eu yo. disse destruir os teus Alors, inimigos. détruire ba ennemi na yo. Salomão dirigiu em paz durante 40 anos. Salomon a dirigé, Governou em paz a gouverné avec la paix durante 40 anos. pendant 40 ans. Porque o pai dele, antes de morrer, Ton papa ne avant kufa, derrubou os a obstáculos. quoi ça va obstacle? Derrubou os A inimigos. quoi ça va E o ennemi? Salomão, quando veio, Et Salomon lorsqu'il y ele governou em paz. a gouverné na Que kimia. meu Deus te dá força Sikanzambe a pessoa de makase. vencer os obstáculos da vida. Olonga ba obstacle. Vencer as guerras da vida. Olonga ba guerre ya vie. Escuta, amado. Yoka bien O aimé. inimigo que você não conseguir de destruir agora Ennemi ko détruire te sikoyo. será um problema para teus filhos. Lobi a cause la problème pour na bana na yo. O obstáculo que você deixar, Obstacle oyo tiki. saiba que Yebake. cada coisa que você está fazendo na terra Chaque chose do sala ana mokili. é representativo. Et ça représentatif. Afeta as tuas gerações. Et quoi affecter ba génération na yo. Afeta as tuas descendências. Affecte ses É descendants. por isso que quando você está vir na igreja, Tango tango zo na église. não venha apenas por você. Koyaka po na yo te. Venha também pelos teus filhos, Yaka po na bana na pelos yo. teus netos, Yaka po na bakoko aqueles na que yo. virão depois. Bao ba koya après. Quando você está a orar, Tango zo sambela. ora como um responsável Sambela comme un que responsable. sabe que depois de mim, Oye bien après a nga. minha oração Prière nanga. vai beneficiar minha descendência, Descendance nanga vai ba ko beneficiar bénéficier. meus netos e bisnetos. Bakoko ya bakoko nanga ba ko bénéficier. A Bíblia diz, La Bible dit. quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Tango Abraham apesi dim na Melchisedec. o Levi Levi deu seu dízimo. apesi pe dim na ye. Eu amo da palavra de Deus. J'aime la parole de Dieu. O Levi Levi é o filho do neto de Abraão. aza mwana ya koko ya Abraham. O Levi é o filho de Jacó. Levi aza mwana ya Jacob. É a quarta geração da Quatrième. descendência de Abraão. Quatrième génération et descendance ya Abraham. Mas a Bíblia Mais la diz, Bible dit. quando Abraão estava a fazer aquele ato de dar seu dízimo, Tango Abraham azosala acte wana ya kopesa o dim. Levi estava a dar. Levi pasa kopesa. Quando você está a orar, Tango yoso sambela. ora em determinação, Sambela avec porque détermination. teus filhos também estão a orar dentro de você. Bana na ope azosambela na Teus kati na netos yo. estão a orar dentro de você. Bakoko na ope azosambela Teus na kati na yo. bisnetos estão a orar dentro de você. Bakoko na bana na ope azosambela na Ora kati na yo. como um representante Sambela comme un représentant. das gerações. Ya ba génération. Aleluia. Amen. Fala comigo, sou representante. Lobananga naza Me représentant. ajuda, fala comigo, sou representante Naza représentant. das gerações. Ya ba génération. Não morra sem ter a certeza que deixaste a paz para trás. Kokufa te sans en assurance que tiki kimia. na bato ya Sabe, há basi. muitas lutas você está a ter hoje, é porque os teus pais, teus avós morreram sem terminar isso. Eza na bitumba ebele oza nango lelo eza ke bakoko na yo bapapa oyo babota bino bakufa sans balonga yango. É por isso você nasceu no combate, cresceu no combate e vive no combate. Obotami na komba ozokola na komba mpe ozovivre na Porque bakomba. eles morreram, não terminaram isso. Bango bakufi basilisi yango te. Mas em nome de Jesus, Mais au nom de Jésus, você vai terminar yo isso. kosilisa yango. Eu disse em nome de Jesus, Alobi au nom de Jésus, você pode terminar yo isso. kosilisa yango. Terceira observação. Troisième observation. O campeão de Deus Un champion de Dieu se inspira na grandeza de Deus s'inspire à la grandeur de Dieu, que está acima do tamanho do inimigo. qu'il est au-dessus de la taille de son ennemi. O campeão de Un Deus champion de Dieu se inspira na grandeza de Deus s'inspire à la grandeur de Dieu, que está acima do tamanho do inimigo. qu'il est au-dessus de la taille de son ennemi. O problema de Saul, Problème à Saoul, ele está a observar o tamanho. il y a la taille à Goliath. O problema de Davi, Problème à David, ele está se inspirando na grandeza de Deus. à que s'inspirer la grandeur de Nzambe. Os que vencem na vida
As pessoas que não venceram na vida bato balongaka na vie não são aqueles que consideram o tamanho dos seus inimigos, baza baoyo bakonsideraka taille ya baennemi na mas aqueles que acreditam na grandeza de baoyo Deus. bandimaka na grandeur ya Nzambe. Eu disse aqueles que acreditam na grandeza de Baoyo Deus. bandimaka na grandeur ya Nzambe. A Bíblia diz, La Bible dit no Salmos capítulo 91, na Psaume chapitre 91 verso 1, verset 1, aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, ceux qui habitent dans l'ombre du Tout-Puissant, aqueles que habitam na sombra do Onipotente. ceux qui habitent dans l'ombre du Tout-Puissant, Escuta, ele disse aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. yoka alobi baoyo babatami na ombre ya puissance ya oyo aza le Tout-Puissant, Quer dizer daquele que está em ya cima. oyo aza likolo ya nyonso. Aleluia. Amen. Não apenas em cima de você, Ezaka likolo na yo te, mas em cima das doenças dessa na vida, likolo ya maladi ya em vie wana. cima dos inimigos dessa vida, Likolo ya baennemi ya em vie wana. cima de qualquer obstáculo. Likolo ya obstacle O nyonso. Senhor é altíssimo. Nzambe aza likolo. Não ouvi teu amém, eu disse o Senhor é Nalobi altíssimo. Nzambe aza likolo. Eu disse o Senhor é Nalobi altíssimo. Nzambe aza likolo. É por isso que Davi disse: Yango David alobi, exalto meus olhos em cima da montanha, natomboli miso na ngai likolo ya ngomba, de onde me vem o socorro. esika lobiko na ngai Eu ekouta. quero te informar: Nalingi na informe yo, a montanha que está à frente de você, montagne eza liboso na em yo, cima daquela montanha, likolo ya montagne existe wana socorro. eza na Eu secours, disse: existe eza socorro. na secours, Há alguém que está em cima dessa eza montanha. na mutu aza likolo ya montagne wana, Há alguém que está em cima. eza na mutu aza Se likolo. inspira na grandeza de Deus S'inspire-toi à la grandeur de e Dieu não no tamanho do inimigo. et jamais à la taille de ton ennemi. Aleluia. Amen. Oh, aleluia. Amen. O tamanho do inimigo não vale nada na grandeza de Deus. Taille ya ennemi eza eloko te na grandeur ya Nzambe. Quarta observação. Quatrième observation, O campeão de un Deus champion de Dieu, deve dominar il faut dominer o receio de tentar ou de errar. Deve dominar os receios de tentar. Pode ser como reserva. O medo, o medo de tentar, podemos dizer assim. okay. O campeão de Deus deve dominar o Un champion medo, de Dieu doit dominer. o medo de tentar. Ok, doit Ok. maîtriser la peur de tenter. Merci. O medo de tentar de fazer alguma La coisa. peur de tenter de faire quelque chose. Esse é o problema de muita gente. C'est Tem ça, medo de começar. Wana problème batebele, baza na kobanga ya kobanda, Vou errar. na kosala erreur. Tem medo de começar um negócio. Aza na kobanga kobanda faire moko. Senão não vai dar certo. Soki te kosimba te. Amado, Bien-aimé, as circunstâncias não determinam quem você é. ba circonstance determinaka te oyo ozali. Mas você determina o que serão das circunstâncias. Mais yo nozo déterminer nini ekosala ba circonstance. Aleluia. Amen. Não são as circunstâncias que te determinam. Eza ba circonstance te nde ezodetermine yo. Mas é você que determina as Mais yo circunstâncias. nde ozodétermine ba O circonstance. campeão de Un Deus champion de Dieu, deve dominar o medo de tentar. il faut dominer kobanga ya kotante ya O medo de komeka. começar. Komeka. Deus disse para o povo, Nzambe alobi na peuple, disse no Moisés, alobi na Moïse, diga ao povo loba na peuple, para avançar, ba avancer. para não ficar parado, Batikala ya kote le Messie mas para ba avançar. avancer. Aleluia. Amen. Aquele projeto que tu tens, Projet wana oza nango. eu vim te dizer, Alobi avance. na yo avance. A mão de Deus está atrás de La main de você. l'Éternel est derrière Aquela toi. luta você pode avançar. A mão de Deus está atrás de você. Avança, não tenha medo. Avance, n'aie pas peur. Se o Goliath está continuando a gritar, Soki Goliath azo continuer é porque kobanga, ninguém está a avançar contra ele. parce que mutu te azo avancer contre ye. Se aquele bruxo continua a desgarrar a família, Soki ndoki wana azo continuer kosakana na famille, dominar a família, dominer famille. é porque ninguém já se levantou contra ele. Ça te po mutu moko nano atelemi te contre Eu ye. quero te dizer, Nalingi nayebisa yo. toda pessoa que é sustentada por Deus Bato nyonso baza soutenu par Dieu. nunca perde a batalha. Jamais ba perdre la Eu disse bataille. nunca perde a Je dis batalha. jamais il perd les batailles.
Não importa o número dos seus inimigos, mas como ele é sustentado, a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você nenhum mal vai te atingir. Você nenhum mal vai te atingir. Virão todos no mesmo caminho, mas vão se dispersar, vão se espalhar. Eu declaro na noite de hoje que teus inimigos começam a se espalhar em nome de Jesus. Ça s'est dispersé. Aleluia. Amen. Não tenha medo de começar. N'aie pas peur de commencer. Você vive, você anda com o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Le commencement et la fin. Começa, ele vai te levar até o fim. Eu disse: ele vai te levar até o fim. Ele vai te levar até o fim. Não há como falhar quando você está a caminhar com ele. Aleluia. Davi começou a batalha. Eu te disse: não consultou Deus. Não perguntou: Senhor, será que posso lutar com Goliath? Ele entrou, começou. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Ele entrou e começou. Fala no próximo: começa só. Ele fala: começa só. Ele fala: começa só, começa só. Alguma coisa vai acontecer. Eu disse: nessa atividade, você começa só aquela coisa, começa aquele projeto, começa aquele negócio. Alguma coisa vai acontecer. Começa a orar pela tua família. Alguma coisa vai acontecer. Começa a declarar pela tua vida. Alguma coisa vai acontecer. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele nunca abandona no caminho. Ele disse: nunca vou te desamparar. Eu nunca vou te abandonar. Você não está abandonado. Não tenha receio de começar. Amado, eu quero que você entenda: ninguém nasceu profissional. Aleluia. Todos que você vê profissional hoje tiveram sempre a primeira vez. Mesmo com aquele versículo, começa a pregar a boa nova. A mão poderosa vai te acompanhar. Eu disse: a mão poderosa vai te completar, vai te sustentar. Aleluia. Mesmo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, le Dieu Tout-Puissant, ao nascer, nasceu bebê. O Todo-Poderoso, le Tout-Puissant, relataram o primeiro milagre dele que fez em Cana. a relaté le premier miracle na salle na Cana. Sempre existe uma primeira vez. Eu estou dizendo: sempre existe uma primeira vez. Não tenha medo, começa. Uma mão vai te acompanhar. Aquele que te chamou é capaz de te sustentar. Aquele que te chamou é capaz de te sustentar. Que te chamou é capaz de te dar a mão, de te levar até o fim. Onde você terminar, onde você enfraquecer, Ele vai te fortalecer. Ele vai te pegar na mão. Ele vai caminhar contigo. Onde você estiver incompleto, Ele virá para te completar. Ele vai provocar pessoas se aproximar perto de você para poder te completar. Existe uma primeira vez. Há uma primeira vez. Il y a toujours première fois. A primeira vez que ele começou a pregar a boa nova. Jesus, vou falar de Jesus, Todo-Poderoso. Mas a Bíblia relatou a primeira vez que ele andava de sinagoga em sinagoga, de aldeia em aldeia, a pregar o evangelho do reino. Na Yesu, Serge, docteur Alobi na Yesu.
abanda pe bazoluki abanda ki awa kekuna tiakomi mais le tout puissant. Alguém está entendendo que isso é falar? Amen. Em Gênesis capítulo 1, verso 1. Dans Genèse chapitre 1 verset 1. A Bíblia diz no começo. La Bible dit au commencement. Deus criou. Dieu créa. Em princípio, papá, você começa, as coisas vão se multiplicar. Você começa, as coisas vão subir. Você começa, as coisas vão prosperar. A morte não reina dentro de você. O que você começar não vai morrer. O que você começar não vai parar. Começa. Medo de tentar. Se eu moderar, vou morrer no altar. Quem te informou? Eu disse quem te informou. A primeira vez que Moisés lhe mandaram deitar a vara no chão, ele viu, mudou serpente, fugiu. Primeira vez. Sempre existe uma primeira vez. O grande profeta que você conhece, Moisés, fugiu. Deus lhe disse: vem. É a primeira vez. Pode pegar, não tem nada. Agora, quando ele foi à frente de Faraó, quando deitaram muitos pães no chão, todos viraram serpentes. Moisés está calmo. Yes, Alekawana. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Aleluia. Eu vim te encorajar nisso. Não sei se estou a falar com quem é. Não sei a tua situação. Não sei o que você quer começar. Mas eu quero te dizer, se os outros começaram não deu certo, você não é igual àquelas pessoas. Você começa e vai dar certo em nome de Jesus. Gamaliel falou: vamos lhes deixar. Antes deles vir, houve os primeiros que vieram, apareceram, falaram, mas depois parou. O segundo grupo veio e falou, depois parou. Vamos lhes deixar. Lhes deixaram. Até agora estamos a pregar Jesus. Até agora a igreja não se fechou. Você é diferente. Se os outros tentaram, não deu certo. Na tua vez vai dar certo. Eu disse na tua vez vai dar certo. Eu vou começar e vai dar certo. Aleluia. Amen. Na canisa uso na papel. Amém, amém. Amen. Eu disse na tua vez será diferente. Que Deus te abençoe. Que Dieu vous bénisse. Amém. Vamos avançar. Dois avancer. Quinto ponto. Cinquième point. O campeão de Deus, un champion de Dieu, deve colocar a fé sempre em primeiro lugar. Il faut qu'on toujours na première position. O campeão de Deus, un champion de Dieu, deve colocar a fé sempre em primeiro lugar. Il faut qu'on na première position. Eu digo nas pessoas, Deus não é limitado. Nzambe aza limité te. Mas você pode lhe limitar na tua mente. Mais yo ko limité na makanisi na yo. Você próprio pode limitar Deus. Yo moko ko limité Nzambe na tua mente. Na makanisi na yo. Mas Deus que nós oramos, Nzambe obiso to sambela. Não é limitado. Il n'est jamais limité. Me lembro mais uma vez numa pregação preguei aqui o término da fé. Uma pregação que preguei aqui. O término da fé. Terminus de la foi. Eu vos disse assim. Davi, o filho dele estava doente. Muito doente.
Eli chorava, orava, jejuava. Quando o filho morreu, lhe informaram, ele próprio viu, como nós lemos. Ele levantou, banhou, meteu perfume, comeu. Lhe perguntaram por quê. Ele disse assim: porque onde ele foi não vai mais voltar. Para Davi, a morte é um caminho sem volta. Se alguém morrer, ele vai e não volta. É uma boa ideia. Nós pregamos isso nos óbitos. Mas a mulher sunamita, que não tinha filho e deu à luz, depois de algum tempo, a febre atacou o filho dele e o filho morreu. A Bíblia diz: ela pegou no filho, meteu no quarto do homem de Deus, foi procurar o homem de Deus, porque para essa mulher a morte não é caminho sem volta. Alguém pode ir e pode voltar. Deus se limita na tua mente. Davi disse: eu não vou me preocupar. Eu que vou lhe seguir. Lhe enterrar. A mulher sunamita se preocupou. Disse: não vai morrer assim. Não pode parar assim. Vim dizer numa pessoa: a tua fé é que vai determinar a tua vitória. A tua fé vai causar teu milagre. A tua fé vai determinar como teus inimigos vão te deixar. Tudo depende da tua fé. Aleluia. A tua fé é essencial. A sua fé é a base. Ta foi, c'est la base. A Bíblia diz: Jairus foi procurar Jesus para vir curar a filha dele. Para vir em casa curar a filha dele. Jesus foi curar. Mas a mulher de fluxo de sangue não veio chamar Jesus para ir em casa dele. Só na rua onde nos encontramos alguma coisa pode acontecer. Eu não preciso que ele venha em casa. Só na rua vou lhe tocar. Mas o centurião, quando ele veio, não precisou de convidar em casa, não precisou de tocar. Ele disse: fala só uma palavra. Eu não vou te convidar em casa, eu não vou te tocar, mas apenas uma palavra, o meu servo vai curar. Eu declaro: se você acredita, através dessa palavra, seja curado em nome de Jesus. Através dessa palavra, seja vitorioso em nome de Jesus. Através dessa palavra, vença as guerras da tua família. A tua fé, ta foi, é isso que determina as coisas. C'est ça qui détermine les choses. É por isso nós podemos orar. O pastor vai declarar: estás curado. A pessoa diz amém. Mas quando o culto acabar, ele vai no gabinete. Ele diz: papá, eu vim porque estou doente para papá orar para mim. É porque a fé dele está na imposição. Papa tem que colocar. Está entendendo? Com óleo, com água, tem que pôr junto. A fé. Eu já vi uma mamã mais velha, 3 pregadores, um é brasileiro, um é nigeriano, um é angolano. A mamã veio para orar para ele. O angolano meteu a mão. Disse amém. A mamã continuou de pé. Nigeriano veio e colocou a mão. Amém. Mamã sempre está de pé. O protocolo veio e disse: mamã, já oraram para você? Ele disse: não. Loboka Mundele. Mão do branco.
Do negro é sujo, do branco. Yaba noir eza mwa salite ya mundele. A cura que vem na mão do branco é muito limpo. Guérison uti na boka mundele eza kitoko, propre. Alléluia. Amen. Fala, tudo depende da fé. Tudo depende da fé. Tout dépend de la foi. Só esse clima que nós temos aqui pode te curar. Depende da tua fé. Tudo que está nessa igreja é sagrado. A cadeira que você senta é sagrada. E tem a unção desse lugar. Só a própria cadeira que você senta pode levar a cura na tua vida. Mas depende da tua fé. O nosso problema, nós sentamos nas cadeiras da igreja como as cadeiras das nossas casas. Nós nos habituamos tanto com essas cadeiras que você vem senta. Levanta, vai. Aleluia. Amen. Mas a fé vai determinar. Imagina onde Saul com espada, armadura, afinal tirou a armadura, guardou na tenda. Imagine Saul na armement zalaki nango. Naba soda zaki na bango azuya ngo nyonso atike ngo na kati ya ndako. Não está conseguindo lutar. Azoko ko bunda te. A sua fé. Kondima na ye. Aleluia. Amen. A sua fé. Ta foi. Mas Jesus disse a vossa fé. Jésus a lobi si ta foi. For como grau de mostarde. Et ça lokola graine ya seneve. Vocês vão dizer essa montanha. Okolo ba na montagne. Lança-te nas águas. Déplace-toi aqui na mai. E a montanha vai se lançar. A montanha ko se lever. Eu quero te dizer. As tuas palavras é mais que um trator. Ba parole na yo eza plus qu'un tracteur. Quando você fala pela fé, montanha se move. Goliath cai. As batalhas terminam através de tua palavra. Eu quero entender. Eu quero entender como que a palavra de homem que está nessa terra pode dominar o sistema solar e bloquear o sistema da rotação terrestre. E bloquear o sistema da rotação terrestre. Como pode acontecer homem que não fez a ciência, não conhece nada da ciência, mas falou que o sol para? Se ele falou direto, não é problema dele. O problema, o sol para ficar só aí. Os cientistas podem vir dizer, não, o sol não se movimenta, é o mundo que não importa. O problema dele é só o sol parar. Como pode um homem parar o sistema da evaporação? Arrêter o sistema de evaporação. E o sistema da estação. O sistema da saison. Nós sabemos que existe inverno. Inverno e verão. Inverno e verão. Inverno. Ok. Existe tempo de cachimbo e o tempo chuvoso. Mas um homem parou o sistema de estação durante 3 anos e meio. É cachimbo com cachimbo. 3 anos e meio. Não está a chover. A fé. La foi. Alguém está entendendo o que estou a falar? Estou a dizer pela fé. Agora, quando você começa muito a ler a Bíblia, você começa a ver coisas na Bíblia tipo comédia. Duas pessoas estão a andar. Não existe carro na época dele. Não tem carro na época deles. Não tem avião. Astronauta não tem. Mas um está falando no outro. Sabe que hoje Deus vai me tirar da terra? Ele também disse sim. Mas como? Não tem avião, não tem astronauta, não tem helicóptero. Vai te tirar como? Mas ele também disse sim. Vai te tirar.
E ele disse, pede o que você precisa. Ele também pediu. Porque ele sabe que Deus vai lhe tirar a fé. Mesmo que você não está entendendo, acredita. Mesmo não está compreendendo, aceita. Mesmo que não está concordando com teus estudos, aceita. É só dizer, a fé não precisa ser entendida. O milagre não precisa ser entendido. Você apenas deve acreditar. Existem homens que andaram nessa terra. Il existe des hommes que revolucionam a mente das pessoas. Como é possível? Comment c'est possible? Então andaram os dois. Viram a água. O mestre começou a tirar manto. O discípulo nem perguntou, nem fugiu. O mestre tirou, levantou, bateu na água. A água se abriu. O mestre entrou, não falou nada no discípulo. O mestre entrou, não lhe disse me segue. O discípulo também entrou. Anda, alguém está entendendo o que eu estou falando? Coloca a fé em primeiro lugar. É isso que você deve fazer. Colocar a fé em primeiro lugar. Vieram dizer no Eliseu, a comida que nós cozinhamos está amarga. Porque a pessoa que foi a colher erva, recolheu com erva amarga, cozinhou com ele junto. E não tinha como comer. Eliseu disse, oh, está amarga, sim. Ele foi, tirou farinha, veio, colocou na panela e disse, agora podem comer. Ninguém lhe complicou. Tiraram, começaram a comer. Agora, o problema da nossa época é intelectualismo. Quando o pastor está falando, a pessoa está lhe corrigindo, não, pai, na biologia, essa coisa que está falando não funciona assim, ele funciona dessa maneira. E por isso você vai morrer com aquele problema. Mas se você colocar a fé em frente, a vitória é certa. Eu disse a vitória é certa. Eu disse a vitória é certa. Há muitos exemplos, vamos correr. Sexta observação. Sixième observation. O campeão de Deus, un champion de Dieu, deve se colocar a si mesmo em posição da vitória. Il faut amitié yemoko na position ya victoire. Yes. Deve se colocar a si mesmo. Il faut amitié yemoko em posição da vitória. Na position ya victoire. Ainda não batalhou. Nani abundite. Mas já se colocou como vitorioso. Mais amitié comme victorieux. Se colocar você próprio. Mitia yomoko. Davi ainda não lutou com Goliath. David na bundi na Goliath. Mas já lhes falou. Eu vou. E vou lhe vencer. Se colocou ele próprio em posição da vitória. A se posicionner yemoko na position ya victoire. Vou misturar isso com a sétima observação para nós terminar. Nós vamos mélanger na septième observation pour tossilisa. O campeão de Deus, un champion de Dieu, sétima observação. Septième observation. O campeão de Deus, un champion de Dieu, nunca se derrota nos seus pensamentos. Jamais aishua kana makanisi nae. O campeão de Deus nunca se derrota. Un champion de Dieu, jamais il n'échoue nos seus pensamentos. Na makanisi nae. Mesmo que tentar 5 vezes não dá certo. Même si on me dit 5 fois ils ont pesate. Da sexta vez. Na sixième fois. No pensamento dele sabe que vou vencer. Na pensée na ebika que não longa. Nunca pode aceitar a derrota da mente. Jamais que eu accepter échec e a pensée. Sabe, a pessoa ainda não fez, mas já se acha derrotado. Já se acredita que se derrotou. É por isso que a Bíblia diz: renovai o vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Que a tua mente seja transformada. Eu disse: a tua mente seja transformada. Essa semana, essa maratona, até terminar, que a tua mente seja transformada. Alguma coisa nova entra dentro de você.
Os teus inimigos terão medo de você. Eu disse, teus inimigos terão medo de você. Em vez de você sentir medo, eles que vão te temer. Eu declaro em nome de Jesus. Você será como um muro de bronze. Vão tentar de todo tipo, mas nunca vão te deixar cair. O vento pode vir do oeste, o vento pode vir do oeste, mas não vai te fazer tombar. Você nasceu para vencer. O teu amém não tem me convencer. Eu disse, você nasceu para vencer. Você é muro de bronze. Não tenha medo deles. Eles que terão medo de você. A partir de agora, a feitiçaria terá medo de você. Ai, 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 ai. Eu disse, a feitiçaria terá medo de você. Os espíritos que bloqueiam pessoas terão medo de te bloquear. Eu declaro em nome de Jesus. O líder da feitiçaria da tua família, de agora em diante, vai ter medo de você. Eu disse, vai ter medo de você. Quando você chegar no lugar, os escorpiões vão fugir, as serpentes vão fugir, porque eles sabem, você vai lhes pisar, você vai lhes dominar. Em Jesus' name. Os teus pés é o túmulo dos feiticeiros da tua família. Eu disse, teus pés é o túmulo dos obstáculos. Onde você vai aparecer, a vitória vai aparecer. Onde você vai aparecer, a luz vai aparecer. Em Jesus' name. Amen. A morte não é teu ponto final. Mesmo dentro do túmulo, você vai ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor vai te libertar. Eu declaro em nome de Jesus. Mesmo na situação difícil, você verá a intervenção do Senhor. Em Jesus' name. Não há lugar que Deus não pode te alcançar. Mesmo te colocar na prisão, rodeado pelos guardas, a mão de Deus vai entrar. O anjo de Deus vai chegar e você será liberto. Oramos o Deus Todo-Poderoso. Aquele que está em nós é maior. Eu disse, é maior. É maior. Aquele que está em nós é maior do que Sida. É maior do que tifoide. É maior do que câncer. Aquele que está em nós é maior do que todo Goliath da tua família. Aquele que está em nós, celui qui est en nous, é maior. Pode te combater de dia ou de noite. A Bíblia diz que somos mais. Ai, 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 somos mais. Somos mais. Somos mais. Você não é vencedor. Você é mais. Você é mais que vencedor. É mais que vencedor. É mais que vencedor. Não tema nada. O mundo da escrava tem medo de você. Mesmo a tua família já tornou como osso seco. Mas a tua presença, a tua oração vai transformar, vai levar a vida. Receba isso em nome de Jesus. Eu disse, receba isso em nome de Jesus. Onde teu pai nunca entrou, você vai entrar. O que tua família nunca fez, você vai fazer. A Bíblia
dit, la Bible dit, consacrons David, consacrer David comme roi d'Israël, comme roi d'Israël. Isu qui consacrons David, yangone ba consacrer David. Ou Jésus nous a fait roi. Jésus à la roi. Ou avant de Jésus nous a fait roi. Ou plus avant de Jésus nous a fait roi. Sempre existe uma primeira pessoa. Você está entrando nessa lista. Você está abrindo essa lista. Você é a primeira pessoa. Receba isso em nome de Jesus. Reçois au nom de Jésus. Les produits à la babosa. Você entrou em Angola. Não para chorar. Mas você entrou como José. Para preparar o terreno. Antes que os outros chegam, você vai tornar príncipe. Antes que os outros chegam, você será um rei. Estou admirado. Qual é a razão do teu medo? Por que você tem medo? Dentro de você há Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dentro de você existe a vida eterna. De que você tem medo? Dentro de você o Espírito Santo está. Todo espírito que pode vir vai se dobrar à frente do Espírito Santo. De quem você tem medo? Ele disse para João: eu morri e eu ressuscitei. Eu tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno. Eu vim formando uma pessoa. Não existe nenhum feiticeiro na tua família que tem a chave da morte. Nenhum feiticeiro do samba que tem a chave da morte. Nenhum feiticeiro de Luanda que tem a chave da morte. O meu Senhor, o meu Salvador tem a chave da morte. Eu não vou morrer se ele não abrir a porta. Barreno bagosala eleza ya pamba. Makita na bangoza ya pamba. Batu bazolamuka po baloka yo. Bazosala musala ya pamba. Batu bazotela ba piège na nzela. Bazosala musala ya pamba. Batu bazotela yo poison. Bazosala musala ya pamba. Fongola ya liwa. Sana maboko ya moto eza na kasi na yo. Yo kokufa te soki ya permettre te. Oloka na bino. Oloka na bino. Obwaka na bino malade. Esala nyonso bolingi bosala. Oyo na yebi. Bongolo eza na maboko na bino te. Nyonso bino bozosala eza mosala punda. Eza mosala pamba. Ozokata bapongi ya pamba. Loba mosala ya pamba. Ozoloba te. Loba mosala ya pamba. Kangananga mosala ya pamba. Ata balamuki na butu. Eza mosala ya ata basangani. Kota ba papa na bino basigné. Kota ba mama basigné. Problème eza na fungula. Nani akofungola? Eza na signature te. Eza na fungula. Pombo tomoko afungola. Makarabakandere. Nani azala kosilisa ministère na yo? Nani akosilisa bana na yo? Nasambeli Nzambe. Onction ya Abraham elata vi na yo. Abraham bakundake pa Isaki. Abraham akundaka Isaki te. Isaki mutakundaka Abraham. Nalobi onction ya Abraham elata yo. Bana na yo bakokunda nde yo. Yo kokunda bango te. C'est l'onction d'Abraham. Isaac a conduit Abraham. Jacob a conduit Isaac. Joseph
bakundi Jacob bana nde bakundaka batata makarabakandere kobanga kufa te kobanga kufa te Não tenha medo da morte. kobanga kufa te Não tenha medo da yo morte. komona kokola bana na yo O crescimento do teu filho okosepela na kokola bana na yo faz gostar do bato crescimento. bakomi baministre Só se tornar um ministro. babotamaka mpe na maternité Eu também na maternidade. batangaka mpe na bekole Eu nas escolas. kobanga bakiza parlema te na mpe bakokota wana Naquelas cadeiras. nazotuna ozobanga nini Eu estou a te perguntar, tens medo do eloko nini quê? ozobanga O que é que tens medo? yokanisi obama alotaka ntango abotama azalaki na idee kozala président Pensa que Obama, quando nasceu, tinha ideia de ser presidente? donald trump azalaka na idee kozala président Ele também não tinha ideia de ser yaya presidente. ndenge esalameli bango Mano, como lhes ekoki mpe aconteceu? kosalamela yo Pode te ndenge acontecer. esalameli bango Como lhes aconteceu? ekoki mpe kosalamela bana na yo Pode acontecer. tika nzambe alokalize mutu moko na ekristo kolwa nzambe alokalize moto moko Localiza alguém nalobi na nessa igreja. ekristo oyo Eu disse nessa yo igreja. kozala lokalize Também seja banda localizado. kosambela Ora não banda origem. kopelisa moto Começa a ser na depois. kamba bangunia na yo O campo dos teus inimigos.